Levante-se, Trinity, apenas levante-se, levante-se. Existem cenas de abertura que preparam um filme, e existem cenas de abertura que são o próprio filme. Elas funcionam como um microcosmo do seu tom, das suas regras e do seu mundo, tudo em questão de poucos minutos. Quando o público foi assistir Matrix pela primeira vez, o marketing era deliberadamente enigmático e girava em torno da pergunta: o que é a Matrix? E com menos de 6 minutos, as Wachowskis nos deram uma resposta sem realmente nos dar uma resposta. Em vez disso, tivemos uma das cenas de abertura mais perfeitas de todos os tempos, que não só apresentou um mundo que ninguém jamais tinha visto antes, mas também reescreveu como o cinema de ação poderia ser feito. No início do filme, ouvimos um telefone tocando e duas vozes conversando pela linha ligeiramente distorcida. Há um código verde piscando sobre um fundo preto e uma pergunta, baixa e simples. Está tudo no lugar? Não sabemos quem está falando, não sabemos o que é esse tudo, mas, conforme a ligação continua, já estamos sendo bombardeados com nomes próprios que não entendemos. Morpheus acredita que ele é o escolhido. E ações de palavras familiares. Eu sei que não deveria te substituir, mas quis pegar um turno. Tudo era desarmante, feito para te deixar fora de equilíbrio. O consenso era que a ficção científica era assustadora e alienígena, então o filme precisava te apresentar a esse mundo com muito cuidado. Matrix, por outro lado, começa com uma conversa enigmática, cheia de palavras familiares, mas sem nenhuma resposta. E então, o código digital verde começa a cair pela tela, criando o que se tornaria um efeito icônico de chuva de computador. Não é só um visual legal, esse é o filme dizendo ao público que essa é a lente pela qual você vai enxergar o mundo. A realidade é código, bem, pelo menos em parte do filme. Foi uma jogada ousada das Wachowskis, cujo maior sucesso era o thriller neo-noir Ligadas pelo Desejo. Ao mostrar uma rua escura da cidade, vemos uma operação policial em andamento. Viaturas com luzes piscando e uma urgência sugerem que alguém perigoso está lá quando os policiais entram. Nossas expectativas mudam novamente. A mulher, sentada em frente ao computador e levantando a mão, veste couro preto dos pés à cabeça. Os Wachowskis sabem que isso é um truque. Livros de roteiro sempre dizem para apresentar o protagonista logo no início, e filmes de ação há décadas nos acostumaram a isso. Normalmente, conhecemos o protagonista primeiro, principalmente em confrontos perigosos. Porém, Matrix inverte essa expectativa. Neo não está nessa cena, ele só vai aparecer daqui a 10 minutos. Em vez disso, nos é apresentada uma pessoa completamente diferente. Há quem diga que Trinity é a escolhida, mas não há dúvida de que Neo é o protagonista principal deste filme. Que diabos é isso? É necessário, Neo, para nossa proteção. Uma de você. Aqui, as Wachowskis transformam Trinity na protagonista ao centralizar tudo nela. Esse mito só é reforçado pela maneira como a polícia lá fora interage com os agentes, que acabaram de sair do sedã preto brilhante deles. Tem mais alguns diálogos clichês de filmes de ação sobre jurisdição e um sexismo sutil, mas então um dos agentes diz algo que muda o rumo da cena de abertura mais uma vez. Ah, tenente, seus homens já estão mortos. Na narrativa, há um personagem típico chamado Oráculo. Não o oráculo que surge depois no filme, mas sim um presságio. É comum em filmes de terror ou ação alertar protagonistas sobre o desconhecido, como o bartender de Cheech Marin em Desperado. Eles estão lá para transmitir não só um aviso, mas mostrar ao público que esse oráculo tem histórico com o que virá. Quando a polícia invade o local onde Trinity descansa, vemos o que era conhecido pelos Wachowskis, agentes e vozes ao telefone. Com um único salto impossível, Trinity congela no ar, a câmera gira ao redor dela em uma órbita perfeita de 360 graus e o tempo parece parar. Isso era o Bullet Time, e em 1999, nada parecido havia sido visto em filmes de ação de Hollywood. As Wachowskis não só mostraram uma cena legal, mas também apresentaram a linguagem visual da Matrix. O filme inteiro existe em duas realidades: o mundo falso e simulado da Matrix e o mundo real e sujo fora dela, dentro da Matrix. As regras da física são negociáveis. Se você entende o sistema, pode dobrar essas regras. E esse único take em câmera lenta nos mostra tudo isso instantaneamente. Isso não é explicado. Não há narração dizendo que na Matrix você se move mais rápido que uma bala. Nós vemos e, mais importante, sentimos isso. A partir daí, Trinity recebe outra ligação sobre uma linha rastreada e um novo destino, uma cabine telefônica. Em seguida, começa uma perseguição a pé pelos telhados.
Cada momento dessa perseguição tem um propósito. Trinity se move rapidamente e faz saltos impossíveis entre telhados. Ainda não sabemos do que ela foge ou para onde vai, só que teme o que a persegue. Essa é uma construção de cena brilhante, porque já vimos ela derrubar facilmente todos os policiais em seu caminho sem nem suar, mas no momento em que um agente aparece, ela fica assustada, sem explicação. O filme já mostra uma hierarquia de poder. Policiais comuns não se comparam à habilidade de Trinity de manipular a realidade, mas até ela teme os agentes que a perseguem. Essa hierarquia define o perigo para o restante do filme. Ouça isso, Sr. Anderson. Esse é o som da inevitabilidade. Trinity alcança uma cabine telefônica, atende o telefone e desaparece antes que um agente a ataque, escapando ao atender o telefone público. Depois veremos que, na Matrix, os telefones são saídas que permitem aos personagens deixarem a simulação. Por enquanto, são apenas uma peça estranha de um quebra-cabeça ainda invisível. Quando você analisa a cena de abertura, tudo sobre a Matrix já está lá. A linguagem visual do uso do bullet time, acrobacias impossíveis com cabos, dublês e aquele diálogo enigmático, tudo isso foi criado especificamente para te contar sobre os personagens, e esses personagens operam em um mundo com regras. Existe uma cadeia alimentar da violência, até para pessoas como Trinity, que, por essa linguagem visual, podem dobrar a física e o mundo ao redor. Como você fez isso? Fez o quê? Você se moveu como eles. Nunca vi alguém se mover tão rápido. Ao conhecermos Neo, já sabemos como ver o filme. As Wachowski prepararam para que, quando Morfeu disser a Neo que ele vive em um mundo de sonhos, a gente simplesmente pensa, faz sentido. O impacto cultural daquela primeira cena não pode ser subestimado. Antes de Matrix, a ação em Hollywood ainda seguia o molde de Duro de Matar e Máquina Mortífera. Cortes rápidos, dublês de verdade, talvez um pouco de CGI aqui e ali. O cinema de ação de Hong Kong, com cabos elaborados e lutas estilizadas, era mais nichado no ocidente. Os Wachowskis combinaram essas tradições com efeitos digitais avançados e narrativa visual inspirada em anime, criando um blockbuster. Aquela primeira cena em Bullet Time se tornou o efeito visual mais imitado do início dos anos 2000 e a influência foi além do visual. Essa ideia também popularizou o início de filmes in media res, colocando o público em cenas de alto risco antes de conhecerem as regras. Reassistindo a cena de abertura hoje, mais de 25 anos depois, impressiona como ela ainda funciona. Os efeitos não envelheceram como se esperava. As Wachowskis usaram o bullet time como narrativa, não apenas como truque. As cenas em câmera lenta transmitem ideias. Eles não são só legais, são batidas históricas com propósito e ritmo impecável. Ele informa o bastante para manter seu interesse, mas nunca o suficiente para acabar com o mistério. Num tempo em que blockbusters costumam se explicar nos primeiros minutos ou até no trailer, a contenção aqui é notável. O verdadeiro truque da cena de abertura de Matrix é que ela faz uma promessa de que o mundo que você está prestes a entrar vai obedecer às suas próprias regras. Mas essas regras vão te surpreender. 25 anos depois, aqueles 6 minutos iniciais ainda parecem de outra dimensão. Explosão de confiança de cineastas certos de que mudariam o cinema para sempre, e conseguiram. O que acha? Quais outros filmes contaram uma história completa na abertura? Comente abaixo. Obrigado por assistir Nerdstalgic.